faltando MRG. Não tenho nada melhor pra fazer. Mas baby, eles atrasaram outra vez. O Nerdcast saiu antes dessa vez. Saiu antes dessa vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante. E eu ia imitar o Adão Negro, mas eu não sei imitar o Dwayne Johnson. Que bodybuilder, porra! Porque eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Diogo Braga, o Didi Braguinha. E aí, Betão? E aí, meu querido? Como é? Cara, eu te falo uma parada. Diga. Tem um tempo que eu não vou ao cinema, né? Porra, verdade. E aí eu fui assistir Adão Negro, bem próximo da estreia dele, óbvio, pra gente poder gravar esse episódio. E lembrei que o cinema tem um lado muito ruim, que são as pessoas. Cara, que engraçado, Diogo, você falar isso, porque uma das coisas que me chamou muita atenção é que não tinha pessoas na minha sala de cinema. Não tinha? Cara, tu foi que horas ao cinema? Cara, eu fui no dia da estreia do filme, porque a gente não conseguiu, eu pelo menos não consegui ver na pré lá. Obrigado, inclusive, ao Warner, mandou o convite, tudo bonitinho, mas eu é que não pude ir mesmo. Aí eu fui na estreia pra gente cumprir aqui. Cara, eu fui no dia da estreia, na sessão de 7h30 da noite, velho. Porra, a sessão que ia estar lotada, né? Tinha eu e mais 2 pessoas no cinema. É isso que tinha. Caraca. No cinema, num cinema bombadão aqui de São Paulo. Shopping Eldorado. Quem vai lá sabe que é sempre cheio. Então, é isso. Olha, Beto, eu não sei o que aconteceu. Não sei se você comprou o cinema inteiro pra assistir. Não sei se você virou uma celebridade nesse nível que eles fecham o cinema. A possibilidade. Mas, cara... Beijo, Samsung. Beijo, Samsung. Mas eu vou te dizer o seguinte, cara, aqui em Brasília eu fui e cinema lotado, maluco, a galera falando como se estivesse na sala de casa. Eu não entendi o que aconteceu. Será que o pessoal desaprendeu o cinema? Trocando ideia, né? Papeando. Pois, cara, totalmente. Sem nem baixar o tom de voz, sem nem fazer... Porque, porra, tu tá num ambiente que requer silêncio, pô, beleza, de vez em quando você falar uma coisa ou outra, porra, não é... Porra, beleza, fala. Mas pelo menos finge que você se importa. Faz aquele... Cara, então, isso aqui... Dá uma sussurradinha de leve. A galera não, cara. A galera, tipo, falando no tom de voz normal. Eu falei, que isso, cara? Tá em casa não, mano. Cara, caraca, maluco. Tu sabe que tu tá falando isso? Eu me lembro quando eu fui ver o Doutor Estranho no Multiverso e tinha uma galera, assim, né? Falando, assim, atrás de mim. Aí tinha... E eu tava muito incomodado. Só que eu tô ficando velho demais pra arrumar confusão dentro do cinema. Eu tô virando velho que aceita e resmunga. E aí... Eu também, eu não falei nada, eu fiquei resmungando, fiquei... Ai, caraca... Exato, eu virei essa pessoa. Idoso é covarde, rapaz. Aí, a menina que tava atrás de mim, ela tava falando com o namorado assim, só que ela claramente foi por causa dele. Ela não tinha nenhuma vontade de ver filme de herói. Que ela tava assim, ai, olha que bobeira, que coisa louca, nossa, muito bobo, muito... E ela tava nessa vibe. Ah, cara, aí eu virei pra trás, essa eu não aguentei. Eu virei pra trás e falei assim, por que você não vai embora? Se tá tão desagradável pra você. E aí, cara, ela e o namorado ficaram me olhando com uma cara. Eu falei assim, não, tô falando na boa, com maior educação, mas é porque você tá falando o tempo todo reclamando, você tá atrapalhando quem tá em volta, não sou só eu. O cinema tava bem cheio. Falei, você tá atrapalhando as pessoas que estão em volta. Então, assim, você pode ir embora, ninguém vai te julgar, inclusive, a gente vai agradecer se você fizer isso. Caralho, Beto! Ela ficou em silêncio o resto da sessão, tá ligado? Claro que ficou em silêncio, assim como todas as pessoas. Eu ficaria silenciado, falei, caralho, Beto, que grosseria. Não foi grosso, falei nesse tom aqui que eu tô falando com você. É porque assim, olha só, não é a grosseria de você falar grosseiro, é a grosseria de você ser sincero, sabe qual é? Então, mas aí é o seguinte, nessa situação, ela tá errada. Ela está num local que é, sabe, pra ver o filme. E se ela tá tão incomodada, ou ela fica quieta, respeitando todas aquelas outras pessoas que quiseram ver o filme, não só acompanhar o namorado dela, ou ela vai embora. É simples assim. Olha, mas eu vou te dizer, Beto, eu fiquei bem incomodado no começo do filme, e aí eu fiquei resmungando, sabe? Aí daqui a pouco eu me liguei que os moleques estavam tentando entender quem era o herói, o que estava acontecendo exatamente, e o que isso podia repercutir. E aí, algo lá dentro do meu coração se acendeu, sabe qual é? Tim! E aí, tipo, veio um carinho, eu falei, caralho, it's a young nerd. English, motherfucker, do you speak it? É, isso aí. Let them be.
Que aí o caralho, eu falei, foda-se, não vou reclamar. Eu já não ia mesmo, porque eu tava só resmungando, né? E aí eu falei, caralho, foda-se, eu vou aceitar e vou embora. E eu falei, caralho. Não, mas você podia ajudar esse jovem nerd a ser educado e entender que no cinema a gente fica quietinho, a gente fica caladinho. Eu concordo. Barulho no cinema só do saquinho da pipoca. O resto é silêncio. É verdade, é verdade. Aqui você vai descobrir muito em breve que educar os próprios filhos já é cansativo. E dos outros, então, puta, é muito mais. Né? Tá bom. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit Progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. Adão Negro. O que seus poderes já te deram? Nada além de mágoas. Didi Braguinha, senhoras e senhores que estão nos ouvindo neste momento, fazem aí uns 10, 11 anos que ouvimos falar que o The Rock será o Adão Negro no cinema. Caraca! E ele lutou muito por esse papel. Ele se dedicou muito para ser este personagem. E eis que chegamos ao momento em que também, Didi Braguinha, ouvimos, lemos, recebemos notícias de que a hierarquia de poder no universo DC finalmente estava para mudar. Estamos falando de Adão Negro, de Braguinha, o novo filme da DC Comics e do senhor Dwayne The Rock Johnson. Por favor, traga-nos a sinopse desse filme complexo, hein? Vou falar, hein? Vamos lá. Num passado muito antigo, num país chamado Kandak, um imperador aprisionava uma legião de pessoas para que elas servissem como mão de obra numa mina, para a extração de um minério muito valioso, muito poderoso. A partir do momento em que esse minério fosse extraído, né, fosse retirado, ele iria conseguir criar ornamentos poderosíssimos que iriam garantir seu reinado por muito mais tempo. E essa população que estava encarcerada, né, em prol desse minério aí, resolveu, um belo momento, se rebelar e lutar pela sua liberdade. E daí surgiu o grande campeão, o Adão Negro. E aí você viaja no tempo e descobre que ele foi aprisionado. Que não é nada disso. E descobre que não é nada disso. Caralho, cara, e aí você viaja no tempo e tem um moleque andando de skate com carros voadores na cidade. E tu tenta entender o que tá acontecendo. E fica muito difícil, até que eles te explicam de verdade. Eles sentam no final do filme e explicam pra você o que aconteceu. Aí você fala, é isso? E aí acaba o filme. Essa é a sinopse que eu tenho pra você, Roberto. Caralho, Diogo. Vamos lá, Diogo. Vamos falar desse filme, porque assim, vamos falar disso. Acho que a gente tem que avisar pra quem está nos ouvindo que nós vamos full spoilers aqui, né? Que eu acho que é um filme que precisa ser debatido nesse nível, porque ele é um filme complexo, cara. É complexo no sentido de que eu me diverti. Eu não me arrependi de estar na sala de cinema vendo o filme. Eu e aquelas duas pessoas que estavam comigo... creio que saímos alegres, sabe? Mas quando eu saí, eu dei uma olhadinha pra cima e falei assim, cara, apesar de eu ter me divertido, eu não acho que foi um bom filme, mas eu me diverti. Então, eu fico muito na dúvida da relação de sentimento que eu tive, se o filme entregou o que ele queria entregar e eu é que estava esperando alguma outra coisa, ou se não, se ele realmente falhou na missão e na proposta dele. Porque assim, Diogo, a sensação que eu tinha é que esse filme ele é feito em blocos. Ele é um filme em bloco. Ele tem a introduçãozinha super rápida, que é essa explicação que você deu, e aí depois ele fala assim, ó, agora eu vou te apresentar a família Kandar. E aí a família Kandar tem esses elementos, ela é assim, ela faz isso, esse é o propósito dela. Fechei, te apresentei a família Kandar. Agora eu vou te apresentar o vilão do filme, que vai ser o herói, que é o Adão Negro, mas eu preciso te apresentar o quão poderoso ele é
é e quem ele vai enfrentar, primariamente. E aí ele te apresenta o Adão Negro, te apresenta o quão poderoso ele é, e aí depois ele vai embora. Aí o filme muda e fala assim, agora eu preciso te apresentar os outros heróis que estarão nessa história também. Aí ele te apresenta os heróis, te mostra qual é o contexto deles, junta todos eles e fala assim, agora eles estão indo pra Kandar. Fiz essa parte. E aí o filme, ele vai o tempo todo fazendo esse movimento. Só que ele não tem nenhum interesse em se aprofundar em nada além do evento o campeão de Kandar voltou, isso vai gerar uma reação e eles vão ter que lidar com essa reação. Porque assim, não sei se você percebeu isso, se a gente for pegar o setting do filme, aonde o filme se passa, ele se passa em 3 ruas de Kandar. Ele não quer se passar em lugar maior, ele quer se passar em 3 ruas. Geograficamente ele viaja no tempo, mas você não viaja geograficamente, né? Você tá sempre naquele mesmo local ali. Não tem... Exato! E eu acho que isso é a proposta do filme. A proposta do filme não é ser magnânimo. Ah, Beto, discordo, cara. Discordo. Você já começa o filme com a viagem no tempo de milhares de anos, bicho. Tipo... Não, mas aí ele precisa te setar as bases que vão drivar o herói e o vilão. Beleza, tá beleza, né? Porque ele é uma história de origem, né? Da história de origem de um vilão, né? De certa forma, de um vilão aí da DC importante. Beleza, olha só. É que você falou muitos pontos, vou tentar lembrar aqui de cabeça o que você falou e vou pontuar também. Primeiro de tudo, o filme é divertido e é assustadoramente assustador você perceber que ele é divertido, que ele é ruim. O filme é ruim. Você sabe que você tá vendo, e você tá vendo que ele é ruim. Você fala, cara, que filme ruim. E aí tu tá se divertindo. Aí tu fala, caralho, como é que eu tô me divertindo com isso? E beleza, é divertido, ponto. Isso salva o filme. Caralho, isso vale o teu ingresso. E essa primeira informação pra mim vale a pena eu pagar R$20 pra ir ver o filme? Vale, porque você vai se divertir. Ponto. Agora, o filme é bom? Não. Uma merda! Tá, mas e aí eu vou te perguntar, vale a pena você pagar R$50, que é um preço cheio numa cidade grande, do ingresso do filme? Ó, se a sala de cinema for a melhor, aí eu acho que vale. Porque assim, eu vi na minha salinha de cinema aqui de onde eu moro, que é uma salinha pequena, que a gente sempre que começa o filme, a gente tem que reclamar com o pessoal lá pra poder aumentar o volume, pra tu ter uma noção. Tá baixo. Ela tá baixa. Peraí. Sempre tem. Sempre, todo filme tem essa porra. E aí a tela pequena, somzinho pequeno, são só 6 caixinhas no cinema e tal. A minha experiência, ela não foi tão interessante quanto poderia ter sido, porque o filme é muito grandioso. E a DC, né? A DC, ela tem o hábito de fazer filmes sobre campeões, sobre deuses, né? Esse tipo de coisa. As cenas do filme, o áudio do filme, tudo no filme é muito épico. O filme se passa em câmera lenta. A quantidade de câmera lenta desse filme é inacreditável. Eles botam em câmera lenta uma música. É assustador o que eles botam em câmera lenta. Tipo, tudo... vamos botar essa música aqui em câmera lenta também. A música em câmera lenta foi impressionante, cara. Eu fiquei esperando, porque eles botam, pra quem tá ouvindo e não viu o filme, eles botam o Rolling Stones lá, a música do Vietnã lá. A música, pra quem tá ouvindo aqui, é Painted Black, dos Rolling Stones, né? I see a red door and I want it painted black. Aí, de repente, essa música, ela tem um estouro muito legal, pra quem conhece. É uma música muito clássica. Só que não estoura, né? Fica em câmera lenta aquela parte também, né? Muito louco. Cara, eu acho isso real. E assim, eu entendi que isso podia ter sido uma escolha artística do diretor também. Falou, cara, é assim, vai ser do meu jeito, caralho, vambora. Puta, podia ser uma coisa corajosa e a sensação que eu tive é que foi um erro de edição, sabe qual é? Na hora que o cara foi envolver as trilhas pra botar em câmera lenta, ele sem querer envolver a trilha de áudio também. E eu falei, caralho... Saca isso? Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Só que é divertido, porque o filme, você falou da parada de blocos, né? O filme, ele se divide, pra mim, em acho que 2 momentos. Um momento que é bem colocado, que funciona, e um outro momento que Jesus Cristo. O que aconteceu? O primeiro momento do filme, onde o Adão Negro chega, onde ele explica quem é o Adão Negro, onde você vai lá atrás pra ver a parada, ele passa, ele funciona, ele tem uma proposta que é interessante, que eu acho válida, que poderia ser o início de um bom filme, saca? E aí vem o segundo momento do filme, acho que do meio do segundo ato pro final do filme, cara, as coisas não fazem sentido, Beto. As apresentações que você falou, aí apresenta tal parada, apresenta motivação, apresenta personagem, apresenta local, isso aqui, cara, é tudo mal apresentado.
representado, cara. Os heróis, nossa, tem tanta coisa pra gente falar que eu fico até perdido de colocar isso. Isso que você tá falando, eu acho que assim, eu dividiria isso que você falou em duas partes. A primeira parte, é um filme de quadrinho para fãs de quadrinhos. Por que eu tô falando isso tão assim? E é um filme de quadrinhos para fãs de quadrinhos e para jovens. Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. E aí, quando eu vou deixar o porquê para jovens pra ir pra outra parte do filme. Mas assim, é um filme de quadrinhos para fãs de quadrinhos porque ele é a estrutura do quadrinho, né, cara? É uma coisa muito quadrinho, inclusive assumindo que a gente entende contextos que não precisam ser explicados e tem gente que não vai, por exemplo, a Duquesa não foi, que ela tá meio de saco cheio desses filmes. E eu falei pra ela quando eu cheguei em casa, eu falei assim, cara, que bom que você não foi. Porque assim, tem todo um grupo de heróis, um segmento de heróis, que eles não têm o mínimo interesse em te explicar quem eles são, de onde eles vêm, por que eles existem. Zero. Foda-se. Beto, eu entendo isso pra caralho. Eu entendo que você pode presumir que eles estão achando que estão fazendo um filme pra herói e logo não precisam explicar. Eu discordo um pouco que essa intenção realmente existiu. O que eu tô falando a minha visão da parada é que ele tem uma estrutura de quadrinhos no sentido assim, ele vem um vilão, aí ele tem um problema, e aí vem um grupo de heróis resolver o problema, e esse problema de repente fica maior, tem um boss final e gol. Beto, calma, olha só. Filme de quadrinhos. Você começou, cara, se fosse essa proposta, puta, ia ser muito melhor do que foi. Minha visão, tá? Esse filme não tem um vilão. Esse filme não tem um vilão. Esse filme, ele era pra ser sobre um vilão, né? Que é o Black Adam, né? Que é o Adão Negro, The Rock. Só que ele é aquele filme de herói, tipo Deadpool, né? O herói, como é que é o nome disso? O anti-herói. Anti-herói, exatamente. Ele é um anti-herói que é o vilão e o caralho, isso aqui. Beleza. Qual o lance? O vilão do filme, o vilão mesmo do filme, ele só chega no último momento do filme. Você só descobre o vilão, você só vê o vilão, você só entende qualquer coisa sobre o vilão do filme no final, Beto. Durante, 90%, 95% do filme, você tá vendo aquela relação deles, parece uma sitcom. Parece Exterminador do Futuro 2, o John Connor treinando o Schwarzenegger, falando com, sabe, fala frase X, fala frase isso, quando fizer isso, faz aquela coisa, não sei o quê. Maluco, eu vi o filme dublado. Beto, a voz era a voz do Schwarzenegger. O moleque ensinando ao Dwayne Johnson, ao Adão Negro, o que falar, era exatamente igual ao Terminator 2. Quando o moleque tá ensinando ele, fala isso nessa hora. Cara, é assustador, Beto. Exato, mas isso que você tá falando, assim, esse negócio do vilão, cara, o vilão do filme, ele é uma bosta. Ele é uma bosta. Nossa. Por que ele é uma bosta? Em todos os sentidos, cara. No começo do filme, quando você descobre que aquele cara é o vilão, a informação que te entregam sobre ele é a seguinte: ele é um agente a serviço de alguém. Isso fica muito claro. Ele pega um rádio e justifica o que aconteceu para a pessoa. E aí a pessoa do outro lado cobre e ele fala, não, eu vou atrás. Aí você fala, beleza, ele é um agente. Aí do nada, não, ele é o chefão da organização. eu não sei o que ele é, cara. Aí você fala, mas peraí, ele não era o agente somente? Agora ele é o chefão da organização? Eu não vi essa transição acontecendo. E ele some no filme, Beto. No ato 2 ele some, ele desaparece. Você não presta mais atenção. Ele some, foda-se. Ele fica ali, caralho, e aí? Qual é o lance? Qual é a parada? Você não tem a criação da... Assim, esse filme peca e é assustador. Esse filme tinha que ser estudado na academia, sei lá, em faculdade de cinema pra entender como eles conseguiram fazer esse filme divertido. Porque ele é divertido. Mas você não tem nenhum apego a nenhum personagem, cara. O Dwayne Johnson, ele tá sofrendo de um problema que já vem há muito tempo, que é ele mesmo em todos os filmes, né? Você pode pegar Rampage, você pode Mas calma aí. Não vamos bagunçar aqui, porque eu quero entrar no The Rock daqui a pouco. Tá. Porque assim, você falou também do moleque. Cara, tá aí, é uma estrutura muito clássica também, né? Tipo, vamos pegar uma criança, exagerar ela, pra que ela seja a interlocutora dos acontecimentos e para que esse anti-herói, e assim, no começo do filme, ele é um vilão. Ele precisa se transformar num anti-herói. Anti-herói é aquele protagonista que não tem as características de um herói, mas ele é um protagonista. Então, eles colam a criança porque a inocência da criança vai despertar nele sentimentos que vão transformá-lo de vilão para anti-herói. Ok, estrutura entendida. Até gostei do moleque, mas achei chato aquele moleque o tempo todo, mas gostei. Beleza, tá tranquilo. É muito básico, tudo muito básico. O tempo todo o filme muito básico, com coisas ruins, com péssimo aprofundamento. Total.
Eu concordo muito com a estrutura clássica, tá? Meu problema não é esse. Meu problema é que, beleza, você pode fazer clichê, você pode repetir clichê, não tem problema nenhum. Deixa passar bem. Existe um porquê do clichê existir, a gente já conversou isso aqui no MRG por diversas vezes, em diversos momentos. O clichê é algo que deu certo muito bem e continua sendo replicada e continua dando certo de alguma forma. Então você usar o clichê não é um problema. O problema é você usar errado. E aí vira um problemaço. E aí o clichê, ele se torna... Mas eu não acho que usaram errado. Eu acho que aí é que tá o problema do filme. Beto, você fazia questão de salvar o moleque? Não, mas a relação dele com o The Rock tá muito clara. Ficou muito claro. Mas é muito fraca. Beto, é muito fraca, cara. Não tô dizendo que é... Mas é que tá. Relacionamento, ele precisa ser forte. E pra gente, espectador, você precisa entender por que esse relacionamento é forte. Ele precisa ser explicado, ele precisa ser fundamentado, né? Por diversas formas. O The Rock tinha que olhar pra ele e ver o filho, por exemplo. Você tinha que ter várias noções ali do porquê que esse relacionamento se estrutura com essa força toda pra você aceitar que o moleque interfere pra caralho na vida do The Rock. Pra você aceitar que o Adão Negro vai sair voando pra salvar o moleque. Aí eu vou concordar contigo. Porque você passa grande parte do filme, e eu não sei se é pra isso ou não, mas eu consegui perceber no começo do filme, quando o pai do moleque tira ele e a gente não vê quem é o pai do moleque, eu consegui ver. A gente vê. Já tá o rosto do The Rock ali. Já tá o rosto do The Rock, dá pra ver. Já tava lá, dá pra ver. Só que a história que o filme te conta, ele tá te dizendo o seguinte: o The Rock é o moleque. Ponto. Aí chega no final do filme, ele fala: o The Rock não é o moleque. O The Rock é o pai que viu o filho morrer. Se ele bota essa história antes, a gente começa a entender a relação dele com a criança, falando assim: ele perdeu o filho dele, então ele tem esse apelo emocional aí ligado com o filho dele. Você tá imaginando que você acha que eles tentaram esconder que o The Rock tava aparecendo ali no começo? Eu acho. Pô, Beto, eu fui ver o filme com o Bruno. O Bruno tem 11 anos. Quando o pai do moleque apareceu, o Bruno falou: e o The Rock magro? Na hora que ele apareceu. Mas eu acho que não era a intenção. Senão eles tinham mostrado o rosto de frente e não só um vulto, entendeu? Na moral, o pique-esconde desses caras deve ser muito decepcionante, cara. Porque eles não sabem se esconder. Cara, Beto, nada. Pelo amor de Deus, Beto. Caraca, cara. Não, concordo. Cara, se foi isso, foi muito mal feito. Foi uma das coisas mais mal feitas. Eu concordo. Mas eu acho que eles tentaram esconder e eu acho que não funcionou exatamente por causa disso. Essas coisas todas que a gente tá falando, eu acho que um dos grandes problemas do filme é como ele desenvolve tudo que ele quer desenvolver mal. Tudo é mal desenvolvido. Tudo. 100% das coisas. 100 não, vamos tirar um pouquinho aqui. Vamos tirar uns 20%, uns 30% talvez. Até mais, dependendo. Porque a ação do filme, apesar de não ser grande coisa, não é algo marcante pra caralho, eu acho que a grande diversão no filme tá na ação. Mas calma. Eu tô falando assim, tudo de storytelling, de roteiro que ele tá tentando desenvolver é mal desenvolvido. Então você tá focando no roteiro. Isso. Eu vou concordar contigo agora. Eu acho que visualmente falando, o filme é do caralho. Eu achei do caralho. Eu acho que isso é que me divertiu. Eu falei assim, cara, eu tô vendo uma parada muito foda. Eu gostei das câmeras lentas. Eu gostei muito da câmera lenta, porque a câmera lenta, ela faz o quadro do quadrinho. Uhum. Eu tava enxergando as situações, e não só isso, enxergando o quão o Adão Negro era fodão, o quão o mundo era mais devagar pra ele, o quão era menos perigoso, E eu acho que a câmera lenta funcionou muito bem com esse elemento, sabe? Então... Concordo pra caralho. As cenas de ação do filme, pra mim, Diogo, são muito boas. Cara, eu acho que as cenas elas são muito boas, não são perfeitas, tá? Eu acho que eles pecam em algumas coisas ali e tal, mas é engraçado, tem um tonzinho de humor e o caralho, tem uma cópia claríssima no Deadpool, você vê ali o Kevin Feige sendo copiado, como faz, sei lá, sendo copiado também. Eu acho que é Marvel. Eu acho que o que o The Rock traz pra esse novo universo DC que ele vai mandar agora é o humor da Marvel. Tenta ser um filme da Marvel. Mas tem um Deadpool envolvido, Beto. Eu vou trazer umas referências aqui, que são muito claras pra mim. Por exemplo, aquele moleque, o Adam Smash, que é o Adam Smash, o maluco que é gigante. Smasher. Né? O Smasher. O Atom. O moleque, ele tem a máscara do Deadpool. Eles fizeram o olhinho do Deadpool. É a mesma parada. Não, mas a máscara dele no quadrinho é assim, jogo. Aí é... Beto, mas olha só, a gente vê a máscara dele assim, a gente vê a máscara dele parada. Cara, existe uma nítida similaridade entre a cara desse personagem e o Deadpool. E entre esse filme e o filme do Deadpool também. Esse filme, ele começa com um nível de gore, de violência muito alto. Absurdamente alto. Ele fazendo as paradas assim. Você não vê sangue, tripas caindo como tem no Deadpool, mas você vê personagens sendo pulverizados em câmera lenta.
Não, mas aí eu discordo. Aí é porque a proposta do Adão Negro é essa. O Adão Negro é muito violento. Mas até metade do filme, Beto. Mas até metade do filme. Da metade do filme diante, acabou. Ele esquece disso. Ele esquece dessa violência, ele esquece ao que o filme se presta e vira um filme de criança. E aí se perde. Aí até a ação se perde, de certa maneira. Sabe? O surgimento dos heróis que vão incrementar a ação, ele fica desbalanceado pra caralho, Beto. Porque quando eles te apresentam ao Adão Negro no começo do filme, o cara, ele atravessa uma parede em câmera lenta andando e falando normal. O cara é um fodão do caralho. Quando chega um outro maluco que era pra ser bom também, que era pra ser, tipo, fodão, mas não igual ao Adão Negro, eles igualam os poderes. Aí depois desbalanceiam os poderes de novo. Aí, sabe, falta um ajuste de muito finesse ali. O desbalanço de poder é enorme, assim, não faz sentido nenhum. O Falcão tá brigando com ele na porrada e ele não destruiu o cara com o peteleco, sabe qual é? Pô, mas ó, em defesa do Falcão aqui, não tô indo contra porque eu concordo, mas o Falcão, ele tem a parada daquela massa dele, e aquela massa dele é poderosa. Gavião, esse é o Gavião, esse é o Gavião. Porra, o Gavião, aquela massa dele é poderosa pra caralho, mano. Uma porrada daquela ali é... Não, é poderosa e assim, tem um quadrinho do Adão Negro chamado Era Negra. É um quadrinho bem clássico do Adão Negro, assim. E muita coisa do filme tá nesse quadrinho. Muita coisa do filme. Muita cena, inclusive, sabe? Tipo, legal. No quadrinho, 2 soldados do mal lá, o Adão Negro precisa interrogar os 2 e descobrir uma informação, ele pega os 2, leva pro céu e fala, aquele que me disser vai sobreviver e tal, não sei o quê. Ah, que legal. Ele cai na porrada com o Gavião Negro, ele cai na porrada com o Gavião Negro no quadrinho também, eles caem na porrada. Então, assim, tem muita similaridade ali. E, de fato, nos quadrinhos eles caem na porrada porque o Gavião Negro, hoje, originalmente, ele é um Tanagariano, né? Então, ele não é um terráqueo. Ele pode ser fodão. Tá. Aqui não fica explicado, né? A gente não entende muito bem. Não explica porra nenhuma. Não explica nada, Eles botam lá, do nada, pra quem não conhece, é assim, beleza, então agora esse cara é o Doutor Estranho da DC, que é o seu destino, né? Pode crer. O Peter Brosnan? Não. Então, assim... É Pierce Brosnan. É o Pierce Brosnan. Não, é assim, é o Falcão da DC. É o Doutor Estranho da DC. É o Homem-Formiga da DC, sacou? Tipo, e eles não explicam, foda-se. Eu não vou te explicar nada, não vou te explicar porra nenhuma. Assim, gostei dos personagens, achei maneiro, pra caralho, inclusive. Potencial, né? Tem potencial. Caralho, tem potencial pra caralho dos personagens ali. Pra caralho. Os poderes deles são muito maneiros. Muito maneiros. Tu gostou dos efeitos do poder da Ciclone, né? Tem Ciclone, eu acho. Da mina que vem com furacão. O que tu achou? Eu gostei muito, cara. Eu gostei muito e visualmente eu achei, assim, que eles trouxeram soluções muito legais pro poder dela. Ela é um ciclone e o cabelo é cacheado e aí tem todo o contexto, né, do cabelo cacheado com ciclone. Eles usam isso ali nos efeitos especiais. Olha, cara, eu vou te dizer que nessa parte o CGI, Beto, me tirou um pouco, cara, porque... eu gostei. Achei legal. Cara, eu achei muito Shark Boy e Lava Girl, assim. Ela dentro do furacão, maluco. Assim, tinha horas que era muito bonito você ver aquela espiral colorida descendo, era do caralho. Achei bonito, é isso. Mas aí ela começa a pegar os metais no chão e direcionar os metais numa posição e tu, que porra é essa? E tu vê ela dentro do furacão. Ela fala, caralho, ela ali dentro. Achei maneiro. Cara, eu não gostei, não. Achei maneiro. Eu achei legal. Eu achei que podia ter sido feito muito melhor, podia ter dado um valor mais grandioso, sabe? Ter dado um impacto de destruição muito mais violento pra ela, que não foi aproveitado, saca? Cara, eu senti uma pena, porque eu gostei da personagem. Eu gostei que ela, apesar de não apresentar, ela tem um quê a mais ali. Ela fala um pouco de como surgiu os poderes dela e tal, e tu fica, caralho, que foda, quero saber mais. Só que aí a performance que dão pra ela, eu falo, ai, cara, puta personagem maneiro, podia ter mais, sei lá. Que triste. Não, eu gostei de todos eles, cara. O Gavião é o Aldis Rod, né? Eu tenho uma paixão por esse cara. Ele faz aí o Star Trek Discovery. Legal. Star Trek Discovery. eu adoro esse cara. Mas assim, eu gostei. Não, e cara, o Gavião aparecendo, Beto, aquela armadura dele, shine, ao entardecer, que basicamente o filme é feito ao entardecer, né? É muito foda. O Gavião, aquela pose dele, ele se bota. Cara, é muito bonito. Tu vê as penas, né, metálicas da armadura, da asa dele. Eu achei legal, cara. Eu achei assim, super mal colocado a Sociedade da Justiça. Não gostei. É engraçado, né? Como é o The Rock, agora ele tem poder, né, dentro do universo DC dos cinemas, como ele tá tentando se inspirar na Marvel, mas na minha opinião de forma errada, porque é um filme que assim, cara, eu fiquei vendo, eu falei assim, cara, vocês estão tentando muito ir pro lado da Marvel, mas se vocês pegassem, vocês querem botar esses heróis, beleza, então constrói um pouco cada um dos heróis, faz alguma coisa e chama o Adão Negro depois pra ser o Thanos, saca? Tipo, ele tem o poder pra ser um cara complexo como o Thanos, um cara fudido que vem pra baixar a porrada, mas com uma profundidade
maturidade, que a gente pode falar assim, pô, mas eu entendo lá do cara, ele perdeu o filho, ele tá insano, numa época nova, ele não entende nada. Mas, de novo, eu acho que eles correram muito. Assim, vou fazer o filme, vou colocar elementos, vou colocar personagens que eu não vou te apresentar, você não vai ter nenhuma conexão com eles. Personagens, capanóis, totalmente série B da DC, assim, tipo, time... Não, mas né? olha, ser série B não é um problema, porque a gente viu a Marvel dando certo com personagens série B, né? A Marvel, ela fez filmes bons. Concordo, mas ela contou quem eram esses personagens antes, ela nos conectou com esses personagens. Exato, o problema tá aí. Exato. Mas olha só, Beto, você falou a parada do bloco lá no começo, né? Que esse filme é feito em blocos do caralho. Esse filme, ele era pra ter acontecido muito similar ao primeiro filme do Capitão América, tá? Você teria 75% do filme, ou o filme inteiro, passado há milênios atrás, na origem da parada, né? Nas pessoas na mina. Esse filme, pra mim, tinha que ter sido feito lá, contando como o moleque virou o Adão Negro, e aí depois passou os poderes pro pai. Quando ele te conta isso, nesse filme, quando ele te conta isso, o The Rock conta isso pra você no final do filme, eu parei e falei assim, caralho, por que tu não me mostrou isso tudo acontecendo? Ia ser muito mais legal, cara. Ia ser muito mais legal. Tem uma história muito mais envolvente, onde você ia criar um vínculo muito maior com o Adão Negro, onde você ia sofrer com ele, você ia entender por que ele ficou bravo, por que ele explode. Porra, a maior falha do personagem você não sabe, você não entende por quê. A ira que é descontrolada nele é injustificada. Então, eu vou pedir pra você guardar esse pensamento que eu quero falar sobre isso, mas só pra completar, achei muito legal tudo que eu vi da Sociedade da Justiça, mas achei péssima a inserção deles. Péssima. Cara, Amanda Waller, que, então, mais uma vez, né? Agora a Amanda Waller é o Nick Fury da DC, né? Amanda Waller, que a gente já viu em Pacificador, como ela funciona. A gente já viu em Esquadrão Suicida, a gente viu, na verdade, no Esquadrão Suicida, e no Pacificador a gente vê a ponte, tanto que a Lourinha, que é o romancezinho do Pacificador, tá nesse filme, né? Então eles fazem a ponte claramente. Aparece. Trabalhando pra Amanda Waller. Só que assim, a Amanda Waller, ela é uma agente do governo. Ela é uma espécie de problema pro mundo dos heróis. Ela não é uma parada legal. Ela, quando ela quer mandar um grupo, a gente viu isso, quando ela quer mandar um grupo a serviço do governo resolver alguma coisa, ela manda o Esquadrão Suicida, que ela tem um controle sobre a vida e a morte deles. Aí você fala assim, peraí, então a Sociedade da Justiça recebeu uma ordem da Amanda Waller e foi lá? Então eles são agentes do governo. A Sociedade da Justiça... Pois é, isso não fica claro, Beto. Isso é outro problema, isso não fica claro, né? A Amanda Waller aparece e pra mim deu a sensação de que ela não estava associada à Sociedade da Justiça. E eram coisas distintas pra mim. Parece que a Sociedade da Justiça chegou lá pra resolver o problema e a Amanda Waller veio só pra fortalecer. Ela falou, se der merda, tô de olho, hein, babaca. Não, e assim, eu ainda pergunto mais. Eu falei assim, peraí, então, se ela vai lá, Skandar tá dominada pela Intergang, uma organização que também não te explica muito, a gente sabe nos quadrinhos que eles são, mas no filme é outra realidade. Mas não explica muito, e aí você fala assim, então peraí, existe um controle militar, né, porque é claramente uma organização militar, dominando, imperialista, eles falam isso no filme, eles criticam o imperialismo, né, o moleque fala muito isso, vocês são imperialistas vindo no meu país pra parar minha rua, dizer o que a gente faz, dizer o que a gente não faz, ele fala isso. E aí você fala assim, então peraí, tem uma organização militar imperialista lá, correndo atrás do Eternium, que é o metal lá que eles estão procurando, que gera poder, o caralho a 4, e a Amanda Waller, ao invés de mandar um grupo lá, porque a Sociedade da Justiça, eles falam, a nossa função é deixar o mundo em ordem, é não deixar dar merda no mundo, eles falam isso no filme. Então, se é pra deixar o mundo em ordem, o fato de Kandar tá dominado pela Intergang tava tranquilo. Porque vocês não estão indo pra lá resolver que tem uma organização com um cara que quer se tornar o demôniozão na Terra, mas vocês estão preocupados com o Adão Negro. Então, tem esse imperialismo, a Intergang tal não tá relacionada com a Amanda Waller, a Sociedade da Justiça, que é pra balancear o bem no mundo, então tá cagando pra Intergang, só tá brigando com a Intergang porque... Rapidinho, Beto, você tá querendo dizer que você acha que a Amanda Waller tem a ver com o cara, com o mauzão que tentou pegar a coroa, que era pra ele? Ela seria a chefe, é isso? Eu acho que era ela que ele tava respondendo, quando ele fala, tô atrás e tal, tô trabalhando. Então eu acho assim, é porque assim... Caralho, isso seria tão mais interessante se fosse claro no filme, cara. Exato, é isso que eu tô falando. Se a gente visse que a Intergang tá lá amando da Amanda Waller... Caraca, tá. E ela mandou a Intergang e mandou a Sociedade da
Justiça. Intergang pra pegar o Eternium e a Coroa, e a Sociedade da Justiça... A Intergang é extraoficial, né? E a Sociedade da Justiça quando deu merda. Tá. Pra pegar o Adão Negro, eu ia entender. Mas isso tudo é muito confuso. É muito mal explicado. Assim, forçando a barra, eu acho que é válido. Eles podem forçar a barra nisso numa série, num próximo filme, o caralho. Então assim, Diogo, é muito confuso. Muito confuso. O The Rock tentou trazer uma linguagem Marvel pros filmes da DC, mas eu acho que a história tá muito mal contada. O roteiro é muito ruim. E dessa vez, querido, não dá pra gente ficar falando assim, saiu pra sala de edição não sei o quê, porque a gente sabe que o The Rock não largou o osso desse filme. Ele cuidou de ponta a ponta do filme. Então, eu acho que isso é só mal feito. É só ruim nível. Mas você tava falando desse negócio do... e se me contasse isso antes, me contasse a história que você conta no final, né? Do passado dele, a relação do filho. História real, vamos chamar assim. Quarta-feira passada, Diogo, eu e você estávamos aí no nosso Matopilota, nessas mini férias de Afonso Solano, e debatemos, né, a visão do senhor Martin Scorsese sobre... A sétima arte. Filmes que tem como objetivo quanto de bilheteria fez, quanto foi a semana de lançamento em tal lugar, quanto foi isso. E, cara, eu acho que esse filme é o maior exemplo disso. Eu não sei se você concorda comigo, mas o fato dele ser muito divertido, mas ser completamente raso, é a prova disso. É um filme que você falou aqui, cara, eu acho que vale o seu ingresso, vai ver. Então, assim, ele serve pra pegar o seu dinheiro, mas ele não precisa se aprofundar muito, ele não precisa conectar pontas, ele não precisa contar muita coisa, porque teoricamente eu concordo com você, porque eu me diverti. Ele vale o seu dinheiro. Então, ele cumpriu aquele objetivo de pegar o seu dinheiro e não se importou com, na minha visão, com um outro objetivo, que é construir o filme. Pensar no roteiro, pensar no desenvolvimento de personagem, pensar na conexão de pontas. Ele é um filme do TikTok. Ele usa aquilo que importa no momento que importa e foda-se se faz sentido ou não. Funcionou ao objetivo final, não é? Olha, eu entendo que talvez seja a visão do The Rock ou a visão desse grupo de pessoas sobre o que é isso, né? E isso me soa, eu posso estar errado, óbvio, mas isso me soa como a velha guarda tentando entender como a juventude age, sabe qual é? Caralho, eu tenho uma visão completamente diferente. Sabe o Steve Buscemi naquele filme, ele fica se vestindo de garotão vindo com skate pra escola? Parece isso. Sim. How do you do, fellow kids? What? Caralho, pra mim é totalmente contrário. Pra mim, ele é um filme perfeito pra falar com a nova geração, mas nós da velha geração estamos cobrando coisas do filme que talvez não precisem ter, sacou? Tipo assim, por exemplo... Pode ser, é verdade, é um talvez muito válido. Né? A sensação que eu tenho, se eu conectar com a nossa conversa de quarta, e quem não sabe do que a gente tá falando, ouve o último Matopilota aí, que vocês vão ver. A gente ficou ali um bom tempo falando sobre isso. Mas a sensação que eu tenho é tipo assim, vamos trocar do cinema pra um artista musical. Tá. Parece que a gente tá falando assim, cara, eu ouvi essas 5 músicas que esse artista novo aí lançou e eu tô achando que elas não se conectam, que elas não fazem sentido, porque quando você pensa um álbum, a ordem das músicas de um álbum, quando o Beatles pensava, quando o Rolling Stones pensava, quando o Charlie Brown pensava, pra não ir tão longe, eles entendiam que aquela música é a primeira porque ela queria contar alguma coisa. Tem uma jornada ali, naquela jornada que era ouvir o disco. A quinta, ela tinha um motivo pra ser a quinta e estar antes ou depois daquela Ultra X música. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o artista, ele sabe que ele tem um tempo de existência de 2-3 meses. Após esses 2-3 meses, ele precisa lançar outra coisa pra viralizar no TikTok, pra gerar o número de views que ele precisa ter e ele ganhar seguidores, porque a relação é um pouco diferente, né, de consumo de música e tal. E me parece que esse filme, ele tá falando com essa geração. Caraca. Ele tá abrindo mão de um monte de coisas que, assim, talvez não importe pra, enfim, um segmento da geração. Importa é ser divertido e ter um personagem ali pra vender boneco. É isso. Ó, eu acho válido pra caralho, Beto, porque o que você tá propondo é que a gente, se eu estiver errado, me corrija, mas o que você tá propondo é que talvez a gente esteja vendo a transição, a gente tá vivendo agora um momento de transição da sétima arte, né, do cinema pra uma coisa mais à frente, uma coisa mais rápida, que não é o que a gente estava acostumado, né, é um novo cinema, talvez. Isso. Que esse corte, bem ou mal, essa parada meio bem rasa, porque realmente é muito raso. A justificativa é whatever, é desnecessária, de certa maneira, porque o consumo também é super rápido. Cara, eu acho que faz sentido se a gente for analisar a cartilha, né, pegar
for pegar o clássico, o clichê, e a gente entender que essa é a estrutura básica que está sendo modificada pelo The Rock, eu acho que o que você tá falando pode até fazer sentido. Eu não concordo, tá? Mas eu acho que faz sentido isso. Porque ele... Acho que esse filme é o exemplo do que o Scorsese criticou. Puta, perfeito. Saca? Concordo pra caralho com isso. Puta, é isso mesmo. Esse filme, cabe muito a crítica dele aí, a crítica dele. Porque esse filme, ele é todo feito pra agradar a empresa, sei lá, pra dar lucro, não sei qual é o objetivo exato, mas pra ter qualidade cinematográfica, pra fazer sentido pra gente, que entende um pouco mais, tô não falando de mim não, mas como cinema mesmo, puta, ele tá um pouco longe, cara, ele é uma outra parada, tá ligado? Exato, ó, eu vou, se você me permitir, eu vou botar na nossa conversa aqui a Suelen Luz Ferreira, que, baseado no nosso papo lá de quarta, ela me mandou aqui no Instagram uma mensagem e eu achei muito interessante, achei que enriqueceu muito a nossa conversa lá de quarta e eu queria trazer pra cá porque eu acho que faz sentido. Veja bem, Diogo, veja só, o Creuza, me dá a voz da Suelen, bota a minha voz, a voz da Suelen, que eu vou falar aqui como se fosse a Suelen, tá? Caralho. Didi, as empresas de cinema querem lucro como qualquer outra. Para gerar lucro, eles precisam ter um produto inovador com fórmula recente, que agrada um ou mais nichos e que flerta com a modernidade, já que as gerações Z e Alpha, até que apareçam outras, vai mandar aí nas formulações sociais por um bom tempo. A minha geração, eu sou milênio, gosta ainda de filmes antigos. Exemplo, eu amo filmes de guerra, mas também gosto de adaptações de livros, quadrinhos, videogame. E aí, né, a gente fala dos que são fiéis, com bom roteiro e etc. Isso até é um assunto para outra coisa. Mas as gerações atuais cresceram mais com a segunda parte do que com a primeira. E a contar pela quantidade de filmes que já foram feitos, contando o passado, isso não é para a modernidade, mas tão atrativo assim. O que atrai é a noção não explorada de futuro, a tecnologia e ciência, o fora do comum, a vida fora do planeta, saúde mental, metafísica, mutantes e por aí vai. E para criar esse mundo novo, é necessário investir em novas técnicas de filmagem, CGI, VFX e etc. E voltamos aí pro meu primeiro ponto que eu trouxe. É óbvio que a gente tem ponto fora da curva. 1917... Ela cita aqui o filme maravilhoso de guerra. Que trouxe 95% de plano sequência, é uma coisa rara hoje em dia. Bauman... Né, pra quem não conhece o filósofo Bauman... relaciona arte com modernidade líquida. Para eles, estamos na era da mediocridade intelectual, ou seja, só são aceitos intelectuais, entre aspas, que se conformam com as normas midiáticas pautadas por números de vendas ou curtidas, que determinam como consequência o volume e valor de lucro. E isso atinge do mesmo modo artistas e produtores de arte. O que você acha do que a Suelen falou? Cara, eu acho muito preciso, assim. Acho que traz até alguns... A Suelen é muito inteligente, né? Ela é muito mais inteligente que a gente, né, cara? Eu não quero nem falar nada, assim, porque tá merda, né? Qualquer coisa que eu fale vai ser merda, perto disso que ela colocou. Mas é um problema mental teu. É um ponto muito legal, assim, né, cara? Assim, eu acho que a Marvel, ela é um ponto... É que não seria um ponto fora da curva, né? A Marvel, ela não entra nessa regra. Porque a Marvel, ela é um cinema pra essa galera nova, né? A Marvel vem se encontrando nisso. Os filmes da Marvel dão resultado, dão bilheteria, dão retorno, caralho. E eles ainda assim, por mais que o Martin Scorsese não queira aceitar, eles preservam a estrutura base de roteiro, eles dão motivação, eles criam contextos, eles fundamentam os elementos que eles botam na tela pra gente ver. E fazem isso muito bem. E fazem isso modernamente bem. Rápido, dinâmico e bem feito. Agora, aqui no Adão Negro, cara, eu entendo que pode se assemelhar a isso, mas é só mal feito, na minha opinião. Porque, Beto, eu acho que a máxima que a gente sempre falou, que a ficção, ela precisa de justificativa enquanto a realidade não precisa, ela vai sempre existir. Tanto pra literatura, quanto pra telenovela, quanto pra qualquer obra ficcional, você precisa fundamentar a mentira que você tá contando. Senão as pessoas não vão acreditar nela. Se você chegar e só falar... Então, mas olha só. Isso que você tá falando, eu concordo com você. Eu não tô discordando, não. Mas, trazer outra pessoa para a conversa. O Germano Nascimento, ele toca nesse ponto aí que você falou. Só um parênteses, Diogo, como a audiência do MRG é muito mais inteligente que a gente. Ele já começa dizendo o seguinte: sou estudante de pedagogia e a minha pesquisa do TTC é sobre ludicidade e arte e educação. Pô, que legal, cara. Caralho. Maneiro. Pois é. E aí ele fala o seguinte... E eu concordo quando é dito que visar o lucro não é arte. A arte, de modo bem generalizado, é expressão e intenção. Se você se expressa com uma intenção e essa intenção chega no seu público-alvo, pode-se dizer que é arte. No caso de cantores, se a música chega ao fã, sendo afinada ou não, bom ou não,
é arte. Mas no cinema, quando a intenção inicial é passar uma mensagem através de uma história, visar o lucro, não é arte. Pois a partir do momento em que a intenção da ação é apenas o retorno financeiro e contar a história é apenas o meio, o cinema, enquanto arte, deixa de ser um produto final e se torna um produto de meio. E eu acho que esse filme é o resumo do que o Germano falou aqui, cara. Eu acho que a intenção da ação é o retorno financeiro. É ser gigante, é dar audiência, é gerar franquia, é vender ingresso. E ele tá se adequando a isso. Ele adequa a história a estes resultados. A história é o meio para atingir esse resultado final. Cara, essa é a minha percepção total de Adão Negro, cara. Beto, eu concordo, mas eu queria entrar no exemplo do... Vamos pra quadrinho, tá? Por que a gente é tão aficionado com a obra original de um artista? Vou pegar um quadrinho qualquer. A gente paga rios de dinheiro, às vezes, por uma página original de um artista que fez da obra clássica que a gente adora. Quando, na verdade, a gente poderia comprar o print da parada, que é a impressão daquela mesma página ou daquela mesma arte, por um valor ínfimo, perto do que a gente pagaria pela obra original. Por que a gente faz isso? Porque a arte está contida no original. Quando a gente vai ver um print, a gente olha para um print, a gente está vendo um símbolo daquilo que o original representa. Então, eu acho que o que ele fala, cara, é muito preciso por causa dessa relação de ser e o que representa, né? De significado, significativo e por aí vai. Mas ao mesmo tempo, Diogo, e assim, goste ou não, odeie você ou não, a discussão não é sobre se é bom ou se é ruim. A gente está no momento onde o valor da arte está digitalizado em NFT. O valor da arte, e assim, eu entendo toda a discussão, eu não tô dizendo aqui que eu sou a favor de NFT não, tá? O que eu tô dizendo é o seguinte, isso existe. E geralmente quando novas tecnologias existem, todo o entorno nega ela porque ela quebra alicerces. Posso dar um exemplo. Quando as máquinas a vapor vieram lá na Inglaterra, no começo da Revolução Industrial, aconteceu um movimento que era um movimento de pessoas e o público apoiava, o povo apoiava esse movimento, onde as pessoas quebravam máquinas a vapor porque ela tirava o emprego dos humanos, ela tirava o valor do humano trabalhando principalmente nas minas, que foi onde as máquinas a vapores começaram a funcionar. E eu acredito que tem coisas que a gente pode não gostar, mas lutar contra é só besteira, porque vai acontecer. Mas, Beto, você acha que isso vai excluir a qualidade da obra, a avaliação pelo mérito em si, e vai ser só o mérito do dinheiro mesmo? A obra vai ser boa e ruim porque ela fez pouco ou muito dinheiro? Então, eu acho que, no caso, a Suelen, ela falou do Bauman. Pra quem quiser entender um pouquinho mais, o livro é muito bom, se chama Modernidade Líquida. O Bauman, ele diz que a gente tá vivendo uma era de mediocridade intelectual, entendeu? Os intelectuais de hoje são aqueles que são conformistas com as normas midiáticas, com essas coisas todas. Então eu acho que o momento de mediocridade intelectual, e mediocridade não como pejorativo, mas só como mediano mesmo, os valores são outros. É aquela coisa. Se você come, Diogo, a sua vida inteira cocô, e um dia alguém chega pra você e fala assim, cara, come esse prato aqui de um chefe que tem 5 estrelas Michelin. Você não vai entender por que esse prato de comida é considerado arte. Porque você não tem um paladar refinado pra entender que aquilo é arte. Concordo. Sacou? Concordo. Então eu acho que hoje, quando a gente fala de cinema, eu acho que o excesso de produções em certos níveis tirou o paladar de muita gente, e aí, quando você vai fazer um filme, vou citar o Scorsese aqui que a gente tava falando, quando o irlandês entra, a grande crítica é que ele é chato porque ele é longo e devagar. É isso. Não, mas olha só. Entendeu? Mas, Beto, o que você tá falando não tira o fato do filme ser lento. O filme, ele é lento, só que ele é propositalmente lento, tá? A crítica não é bem visto. Pois é, não é bem visto, mas aí que tá. Quando a gente define isso como um mal do século, talvez, a gente tá tirando a possibilidade do filme ser isso mesmo. Ele é lento e chato, em grande parte, mas a gente gosta. Somado a isso, e voltando à questão que você trouxe do Bauman, que a Elisa, não Suelen, né, trouxe, do Bauman, cara, quem sou eu pra discordar de uma pessoa que, pensa e consegue juntar um raciocínio, né, consegue elaborar um raciocínio bom. Mas eu acho que a gente acaba ficando muito cerceado e muito limitado a quem tá, nesse comentário que foi trazido aí por vocês, a quem tá em voga, quem tá fazendo sucesso. Quando, na verdade, a gente vive uma época de um pluralismo informativo absurdamente grande, né? Quem se destaca mais são as pessoas que têm milhões de seguidores e por aí vai, né? Que se destacam mais, realmente chamam muito mais atenção, mas isso não apaga as pequenas chamas e pequenas vozes que estão ali ao redor fazendo seu micro barulho, trazendo suas micro reflexões sobre aquela outra coisa. Acho que o ponto aqui, ele se resolve da seguinte maneira: como é que você tem acesso às informações relevantes e não mais fica só com aquilo que é mainstream, né? Eu acho que o paradigma da informação, ele muda, e
E agora você vai virar um coletor, você vai virar um garimpo. É um garimpo de informação, sabe? Você tem que procurar, no meio de tanta coisa, a informação que é a arte, que é a mais relevante, o que é a mais verdadeira, ou sei lá, que é a mais interessante de você ver, e não essa coisa meio comum, entendeu? Não, mas às vezes, Diogo, então, mas aí tá, às vezes, o que a gente considera relevante faz diferença, porque pode ser um paradoxo da informação, né? Quanto mais informação disponível, menos informação as pessoas têm, né? Vivemos uma época onde as pessoas sabem um pouco de muitas coisas e quase nada aprofundado de algumas coisas. Então, mas não adianta culpar, porque a informação tá aí, entendeu? Os livros estão aí. Hoje em dia, eu vejo debates falando sobre socialismo, debates falando sobre capitalismo, na boca de pessoas que não sabem do que estão falando, na boca de pessoas que estão replicando pessoas do YouTube, replicando Wikipédia, replicando cursinho digital de quem nunca produziu porra nenhuma, entendeu? E tá tudo bem, não tem problema quando eu falo isso. O que eu tô falando mas ir na fonte, no estudo, na literatura, ninguém quer ir mais, porque é chato, é lento, demora, e o mundo tá passando com 1 milhão de informações, com 1 milhão de memes, com 1 milhão de coisas, e eu tô perdendo like enquanto eu tô lendo um livro, porque esse assunto já foi. E eu não preciso saber só sobre o capitalismo e socialismo, eu preciso saber sobre capitalismo e socialismo, eu preciso saber sobre série pra caramba, eu preciso saber sobre o mundo do Senhor dos Anéis, porque senão eu não entro na discussão do mundo do Senhor dos Anéis, eu preciso saber sobre os quadrinhos da Marvel, senão eu não entro na discussão dos quadrinhos da Marvel, eu preciso saber de cinema pra debater se o vencedor do Oscar foi justo ou não foi. Sim. Saca? Não, total, não tô discordando. E assim, e aí você vai se perdendo, você vai tendo um monte de gente vazia e quase nenhuma aprofundada. Mas, Beto, olha só, eu sei que você tá dramatizando propositalmente a parada do filme. Quer dizer, na verdade eu acho que você acredita mesmo que é uma mudança, né? É um indício de uma mudança da estrutura do cinema, de certa maneira. Não, eu não acredito. Eu tô só provocando e estando aberto para essa discussão. Beleza. É porque eu acho que isso pode ser um ponto, ele pode ter feito esse grupo de pessoas, né? O roteirista, o diretor, o editor, todo mundo pode ter feito a interpretação do que é esse novo cinema, né? Esse cinema TikToker, que agora vai fazer sucesso, que agora faz sucesso, entre aspas. E aí eles trouxeram a impressão deles. Pra mim, independente de ser ou não, falharam, né? Óbvio. Aí você vai justificar, mas quem vai dizer isso é a bilheteria. E aí eu discordo. Eu acho que não é a bilheteria que vai dizer se o filme é bom ou ruim. É a bilheteria que vai dizer se a galera foi ao cinema assistir o filme. Porque a galera pode ir, vai sentir 1 milhão de coisas diferentes, e terminou e saiu achando que o filme é ruim. Eu achei do filme, me diverti, acho que merece sim, mas o filme é fraco pra mim. Perto de uma outra obra. Se tiver muito mais gente dizendo que é bom, você é o cara que vai julgar que essas pessoas todas estão erradas? Entende? Essa é a minha pergunta, assim. Eu consigo sair do filme e dizer que eu achei ele ruim. Me diverti pra caralho, novamente. Mas achei ele ruim. Agora, se eu vir as pessoas falando que ele é bom, eu posso entrar no debate, botar minhas opiniões em cima. Mas eu não vou ser um babaca prepotente e dizer que todo mundo tá errado porque eu achei ruim, então ele é ruim. Não. Mas olha só, Beto, vamos pro outro posto. Perceber que eu tô deslocado. Eu concordo. Vamos pro outro posto. Vamos pro filme bom, tá? Vamos pegar 2001, Odisseia no Espaço, que é um filme, pra crítica, um filme excelente. É um filme indiscutivelmente excelente. Eu acho chato. Eu assisto, eu vejo a excelência do filme, eu vejo todos os méritos, eu acho um puta de um filme, mas eu acho chato. Eu não tenho vontade de ver, de novo. Eu acho chato. Porra, mas isso é o discernimento de uma coisa e outra, sabe? Você entender a qualidade do filme não tá no valor do ingresso dele. Tá na sua percepção daquela arte imposta ali. Eu acho que é uma discussão realmente muito grande, né? Muito maior, que realmente a gente tem ouvintes que estão muito mais preparados do que a gente pra discutir sobre isso. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. De Braguinha, agora pra gente fechar com esse papo aí todo, eu quero saber quantos robôs gigantes de 0 a 5 você deu para Adão Negro. Vamos lá, de 0 a 5 robôs gigantes, cara. Putz, eu achei que o filme, ele quis ser, Beto, muito mais do que ele conseguiu. Ele, sim, queria ser um filme divertido? Queria. Parabéns, conseguiu. Maior mérito que esse filme teve, e eu não sei porquê, tá? Eu adereço ao fato das cenas de ação e ao carisma do The Rock. Pierce Brosnan também é excelente, né? Eles têm realmente personagens ali. Os atores mais impactantes, que impactariam mais a obra, eles não são bem usados, mas mesmo assim, na parte da diversão, da ação, ele até acaba indo, né? Você tem elementos clássicos, elementos clichês de vários desses outros filmes parecidos. Você tem aquele personagem familiar, que é um vilãozinho, que é engraçado, que é meio rebelde e que tá fora do eixo ali, fazendo piada o tempo todo, tentando se meter nas coisas e tal. Você tem o menino sabidão, você tem os pais, ou mãe, no caso a mãe do menino, tentando salvar o dia para criar um vínculo afetivo com
o espectador. Só que nada do que é colocado, nenhum dos clichês que eles usam pra mim é bem feito, sabe? Tipo, os heróis quando chegam pra salvar o dia, eles chegam pra salvar o dia em cima do cara que tá libertando uma cidade de um aprisionamento de um grupo de mercenários. E aí eles ficam salvando somente os bandidos. As pessoas que são dano colateral da guerra ali, eles não salvam. Sabe, né? Quem salva é o Adão Negro. Então, quando os heróis da Sociedade de Justiça chegam, eles chegam pra salvar bandido. Olha o que essa informação passa, né? Pra cabeça da gente olhando assim. Puta, como assim? Eles estão salvando só bandido, né? Não que o bandido não tenha que ser salvo. Eu não tô entrando nessa linha. Mas eu tô dizendo que isso sugere pro filme, sugere pra estrutura do que tá sendo contado, uma informação paradoxal. Porque o Adão Negro, que era pra ser interpretado como vilão no começo do filme, ele é posto como herói, de certa maneira, sabe? Então eles criam vínculos que são meio absurdos. Não é um absurdo, acho que absurdo não é a palavra certa, mas vínculos que não favorecem a estrutura do personagem principal, que é o Adão Negro. Então esse filme peca demais, ele é muito prepotente, ele quer ser muito mais do que ele consegue ser. O Adão Negro, ele é um herói genérico pra cacete, cara. Poderes genéricos, movimentos genéricos. Ele é um exterminador do futuro, magia, sacou? É isso, essa é a parada, sabe? Puta, nada funciona. Um moleque também não acho nada demais, o moleque não entrega nada, as paradas sem graça. Agora, na luta, realmente, a luta ela deslancha o filme vai embora na ação, porque é muito legal, muito divertido. Mesmo com personagens rasos, a luta, ela funciona muito bem. E por esse motivo, exclusivamente pelo motivo da luta e pelo visual do filme, que realmente é muito agradável, né? Ele tem uma estética, ele tem um estilo muito próprio dele, que é muito valorizado, né? Eles têm, sei lá, um sépia, eu não lembro exatamente qual é o termo dessa porra, mas eles têm um sépia meio que na imagem, quase que o tempo todo, assim, eles perdem em poucos momentos, que fica muito interessante nas cenas de ação, cara. Puta, valoriza muito aquelas cenas. O dourado é um amarelo mais caramelo, sabe? É uma coisa, parece desértica. Puta, é muito interessante essa escolha que eles fizeram, eu acho que eles acertaram muito nisso. Agora, o filme claramente não funciona. Pra mim é 2.3 robôs gigantes, ele não chega nem na metade, ele tá muito abaixo do que deveria ser, mas eu ainda sugiro que você vá ver, porque ele é um filme que vai te divertir. Cara, eu vou entrar no bonde porque, assim, eu acho que a única coisa que eu vou discordar de você é que a sua nota. Vou dar um 3. Por que eu vou dar um 3? Eita, ferro, acima da média. Não, ele atingiu a minha expectativa. Eu não esperava nada desse filme, Diogo. Eu não tava achando que a gente ia ver o filme... Assim, o The Rock, ele quer ser um herói. Mas ele quer ser um anti-herói. O Adão Negro, eu sugiro que pra quem quer conhecer um pouquinho mais do Adão Negro, pega uma revista chamada Adão Negro, Era Negra. Tá. É uma revista onde você entende ali o personagem, como ele é complexo, como ele é traumatizado, como ele tem que ser um vilão que acredita que está fazendo bem. Mas ele é um vilão. Tem uma hora nesse quadrinho que é tudo que eu queria ver. É o quadrinho que meio que baseia esse filme, mas era tudo que eu queria ver. Tem uma hora que ele chega nos médicos e fala assim, vocês precisam me costurar, me costurem e tal, não sei o quê. Se quando eu acordar vocês não tiverem feito, vocês vão sentir a minha ira. Aí quando ele acorda, ele vê que os dois médicos lá precisaram fazer uma transfusão de sangue. Aí ele fala assim, vocês fizeram uma transfusão de sangue em mim? Aí ela, sim. Aí ela, mas como vocês arrumaram? Aí ela fala, a gente deu um jeito. Aí ele olha, o braço dela tá com a marca de transfusão. Aí ele fala, vocês me deram o sangue de vocês. Ele fala, sua sorte é que a gente testou o seu sangue e nós todos somos O positivo. E aí ele sai, fala assim, eu sou agradecido a vocês. Ela fala, eu não quero agradecimento de vocês. Eu fiz isso porque eu vi o que você fez com a outra cidade. E eu não queria que você ficasse puto e fizesse a mesma coisa aqui. Eu não tava te ajudando. Eu tava ajudando todas essas pessoas porque você é um assassino, você é um cruel e não existe outra chance da gente fazer isso. Pô, que foda isso. Tá no roteiro do filme, Beto? Não, isso é o quadrinho. Isso é o quadrinho. Não podia estar no roteiro do filme? Porra. Não, olha o final. Como é que tu não tem expectativa, Beto? Tá maluco? Como é que tu não tem expectativa perto disso? Então, aí ele vira e fala assim, vocês falham ao se importar com outras pessoas. E vai embora. E aí a Intergang chega pra interrogar esses dois médicos. Ele volta, mata a Intergang toda e fala, nossa dívida tá paga. E vai embora. Então, olha a dualidade. Esse quadrinho, ele realmente mostra a dualidade. Mostra o que ele tá fazendo por amor e tal. Como é que você não tem expectativa, Beto, pro filme do Adão Negro? Você mais do que eu tinha que ter. Porque eu não achava que eles iam replicar isso no filme. Porque eu não achava que o The Rock ia ser corajoso o suficiente pra fazer um personagem que ninguém gostasse. Pra fazer um personagem que é complexo, mas é ruim. Por exemplo, o Coringa do Todd Phillips, a leitura daquele personagem é a leitura que deveria haver do Adão Negro pra mim, saca? Não o filme ser igual, mas a leitura. Eu não acreditava nisso. O The Rock é muito legal. O The Rock é muito nice guy. Mas, Beto, olha só, isso tem jeito de se fazer, cara. Por que o Deadpool abre o filme fazendo
um trabalho, um job pra uma adolescente, quase sem cobrar nada. Pra mostrar que ele é um nice guy, de alguma forma, né? Pra você pode sair. Eu não discordo, Diogo, que tem jeito de fazer, mas eu não acreditava que o The Rock ia fazer isso. Era só isso. Então, assim, ainda mais quando eu comecei a ver trailer com 1 zilhão de herói genérico, série B, eu falei assim, caralho, eles vão botar um monte de herói de série B num filme, não vai dar nem tempo de explicar quem são esses heróis. Esse filme vai ser uma bagunça. Não deu mesmo, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o meu 3 é que ele atingiu a expectativa. Eu falei assim, cara, mas o The Rock não vai deixar algo não ser divertido. E é exatamente o que foi pra mim. Um filme muito divertido e muito fraco, entendeu? Toda essa discussão, tudo isso que a gente falou, representa o filme. Agora, tô de acordo contigo, tem que ir no cinema ver esse filme, porque as cenas de ação são muito legais. São muito legais. O filme é divertido, sim. Você vai se divertir. As cenas de câmera lenta são muito bem feitas, e não é tipo Zack Snyder. É uma câmera lenta que serve ao filme. Então, eu acho que é um filme 3 robôs gigantes, mas eu corroboro com tudo que você falou. E o filme é tão zoado, eu acho que o filme é tão zoado, mas tão zoado na proposta dele de só ser um filme que quer ganhar view, quer ganhar urros, e se preocupar com pouca coisa, que na cena pós-crédito, isso não é um spoiler, porque o The Rock tá fazendo questão de que todo mundo saiba disso, ele apresenta o Super-Homem de uma forma tão merda. Ficou uma merda. Eu fiquei feliz de ver o Super-Homem. Eu fiquei feliz. Porque... Mas o cinema horror. O cinema lá onde eu tava horror. A galera gritou pra caralho quando apareceu o Super-Homem. Os 2 caras atrás de mim gritaram também. E é sério, não é uma piada. Os 2 malucos gritaram dentro do cinema. Mas assim... muito bom. E eu gostei de ver o Super-Homem. Uhum. Mas é ridícula a aparição do Super-Homem. Não serve pra nada. Faz sentido nenhum aquela aparição. Serve pra geral. Serve pra você acreditar no potencial daquilo ali. Pra dizer, to be continued, sabe qual é? Exato. E aí pra mim, esse é o resumo do filme. Foda-se se isso vai servir. Serve pra gerar view, pra gerar engajamento. É pra isso que serve. Tudo no filme é pra isso que serve. E esse é o filme. E ele conclui com a cena pós-créditos só servindo pra isso. Então, pra mim, esse é o filme genérico mais legal do ano, sem sombra de dúvida.